Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor. E aí pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula e dessa vez na matéria de História para vocês aí do quarto ano. E a gente vai falar aqui agora sobre os costumes dos imigrantes. De forma sintetizada, a gente vai tentar passar aí as principais informações dentro desse conteúdo. Veja bem, está no módulo 3, capítulo 6, atividades da página 279 até a página 288. Só lembrando, adiante essas tarefas, vão respondendo, porque depois a gente vai voltar corrigindo todas elas, tá bom? Veja bem, os costumes dos imigrantes. Os imigrantes que vieram para o Brasil trouxeram muitos costumes de seus países de origem. Por exemplo, hoje o brasileiro gosta de futebol porque aprendeu com os imigrantes, tá? Que vieram de seus países e trouxeram com eles alguns esportes, tá? Que já eram praticados lá. E o brasileiro, vendo aquilo, tomou gosto pelos esportes, dentre eles o futebol. Tá? Por exemplo, danças, vestimentas, pratos típicos, tudo isso é trazido e, digamos assim, acrescentado à nossa cultura. Nós dizemos que o Brasil é um país de cultura variada. Por quê? Porque ele recebe pessoas de todos os lugares do mundo como imigrantes e essas pessoas trazem consigo a cultura do seu país e automaticamente aqui, quando chegam, o brasileiro é receptivo para a cultura. E aí o que acontece? Essa cultura que vem com eles, de seus países natal, são inseridas na nossa, tornando o Brasil o que nós chamamos de um caldeirão de culturas, tá bom? Veja bem, com o passar do tempo, essas tradições começaram a fazer parte da vida dos brasileiros também. Por exemplo, na culinária dos imigrantes, muitos pratos típicos trazidos pelos imigrantes passaram a fazer parte do dia a dia dos brasileiros, como por exemplo a paella, que é um prato típico aí da Espanha, né, que foi trazido com os imigrantes e adotados aí ao Brasil. Por exemplo, no Brasil, no Rio Grande do Sul se come bastante esse prato, tá? Essa comida, essa iguaria, né, da Espanha. Veja bem, mas além da paella, tem ainda a macarronada, que é um prato típico da Itália. Além disso, a pizza, né, que nós amamos e praticamente adotamos, né? Tem o espaguete, enfim. Além desses, tem pratos à base mistos com frutas. Tem, por exemplo, no caso, o arroz tropeiro, que é bastante português, aí, bem característico português. O churrasco, né, que é inserido aí e virou praticamente prato nacional aí. Então, assim, muitos pratos foram trazidos na época das imigrações. É claro que antes outros pratos também foram adotados, alguns herdados ainda dos índios, né, que foram a base da sociedade brasileira, né, e os pratos que o brasileiro adotou no seu cardápio e que tem origem indígena, por exemplo, são pratos à base de macaxeira, de mandioca, né. Veja bem, festas dos imigrantes. Muitas cidades brasileiras promoveram festas e eventos em homenagem aos imigrantes, como, por exemplo, a Festa da Uva na região sul, tá? A Festa da Pomerana, que ocorre em Santa Catarina, e o Festival do Japão, né, que é outra grande tradição. E, por exemplo, em São Paulo existem locais lá onde se comemoram muitas outras festas que também são de outros povos, tá? E que vivem ali naquela região. Então, assim, o povo japonês, dentre todos os povos que vieram para o Brasil, tá? Eles foram os povos que historicamente mais sofreram no Brasil. Por quê? Eles tiveram, além do trabalho puxado demais e sofrido, mal remunerado, eles ainda tiveram muitas dificuldades. Dentre elas, foi relatada, né, que muitos japoneses morreram no Brasil, tá, na época das migrações, porque não se adaptaram à comida brasileira. Tá? Justamente no Brasil, em que, por exemplo, todos esses pratos aqui existem hoje, formando assim uma culinária bem variada, justamente no Brasil, que tem uma culinária tão variada e sempre teve, né, essa facilidade de adotar pratos de fora. Justamente no Brasil, o Japão os japoneses não conseguiam se adaptar muito bem à culinária. Por exemplo, aqui nós já produzíamos arroz. E o japonês, a base da culinária japonesa é o arroz. Só que o arroz brasileiro ele era desgostoso, pouco nutritivo e totalmente diferente do arroz cultivado no Japão. Por exemplo, o feijão, o japonês não consegue comer feijão. Eles têm muita dificuldade com fibras, alimentos fibrosos.
e automaticamente o feijão, por exemplo, tinha o ferro e alguns outros, era muito forte, então eles tinham muitos problemas de diarreias e adoeciam, tá? Ficavam desnutridos e muitas vezes enfraqueciam e vinham a óbito. Então, sim, foi um dos povos que tiveram grandes dificuldades de adaptação aqui no Brasil. E em homenagem àqueles que foram guerreiros e conseguiram se adaptar ao Brasil, né? Todos os anos em São Paulo, em algumas grandes cidades brasileiras, há o Festival do Japão, onde ali é colocado vários pratos típicos do Japão, tá bom? E também vários elementos da cultura japonesa, que é trazido ali e funciona como uma amostra ali para as pessoas que vêm de todos os lugares do Brasil para conhecer ali a cultura japonesa e também algo como comer, né? Experimentar alguns pratos típicos desse país que é, na verdade, um encanto. Veja bem, as imigrações no Brasil atual. Atualmente ainda existem grande número de pessoas que deixam seus países para migrarem para o Brasil. Em busca de melhores condições de vida, trabalho, elas partem de suas terras natal na esperança de uma vida melhor, justamente aqui no Brasil. E assim, muitos conseguem, né, se sobressair e conseguem trabalho e se adaptam muito bem. Mas infelizmente muitos acabam se endividando e tendo até dificuldade para voltar para a sua terra natal por não conseguir se adaptar aqui ao nosso país. Assim, nós vivemos num país encantador, um país que atrai muitas pessoas, né, e sempre atraiu. É um país belo, mas ao mesmo tempo que é um país de belezas naturais, é um país que é um pouco culturalmente fechado para alguns tipos de povos, porque tem dificuldades, né, de adaptação, por exemplo, no idioma, às vezes na culinária, em uma e outra particularidade, mas de uma certa forma o Brasil ainda é um dos países mais receptivos a povos amigos que vêm de fora, tá? Ao imigrante. Então nosso país foi construído com imigrantes, só para você ter uma noção. Então assim, é um povo adaptado, tá? E essa fama de bons hospedeiros, né, nós temos lá fora, em outros países. Eles veem o Brasil como um país receptivo e por isso todos os anos grande quantidade de pessoas desembarcam nos portos brasileiros. Meus queridos, é isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que não tenha ficado em dúvida sobre esse assunto, tá bom? Era falando sobre os costumes dos imigrantes que a gente fecha aí essa parte aí do conteúdo do mês de setembro de história. Veja bem, lembre dessa tarefa 279, 288, tá? Respondam ela e nas próximas aulas a gente vai estar enviando a revisão escrita e também fazendo correções de tarefa. Um abraço a todos e até a próxima videoaula.